O momento é alarmante. Os casos de Covid dispararam. As UTIs estão no limite. Precisamos redobrar todos os cuidados. Se estiver com sintomas leves de gripe, use o Ligue Web Saúde e receba a orientação. Se estiver com febre e dificuldade de respirar, procure atendimento médico imediatamente. Tivemos avanços. Serviços essenciais como saúde, educação e comércio estão funcionando, mas não podemos retroceder. Por isso, mantenha as ações preventivas. Faça a sua parte. Ajude a impedir o vírus de circular. Evite ao máximo festas de fim de ano, comemorações e encontros sociais. E só saia se for necessário. Para sua segurança, as ações de fiscalização estão sendo ampliadas. Seja parte da solução. Seja um agente da prevenção. Prefeitura de Joinville. E olha, como várias doenças, o câncer no útero, se detectado no início, possibilita maior chance de cura. É o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres. E no quadro Cuide-se no BG de hoje, esse é o nosso assunto, viu? Vamos falar da prevenção desta doença. E para conversar com a gente, quem está agora é o Dr. Murilo César Fronza Júnior, ginecologista e obstetra. Então, primeiramente, muito boa tarde, bem-vindo, doutor. Eu começo já perguntando. O câncer no útero pode começar em diferentes partes do órgão, mas tem algum tipo mais comum? E qual é o mais grave? Boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. O câncer do colo de útero, o tipo mais comum é o carcinoma escamoso do colo e o mais grave é o adenocarcinoma. Eles começam no colo do útero, são cânceres HPV dependente, um está mais associado ao subtipo 16 e o outro ao 18. E para esses subtipos específicos existe vacina, né? Mas, respondendo assim objetivamente a tua pergunta, o carcinoma escamoso do colo é o mais comum. Bom, a gente falou há pouco que não tem idade, né? Mas pesquisas demonstram que mulheres com mais de 50 anos são as mais atingidas? Sim, porque como são lesões que demoram muito tempo, essas lesões demoram muito tempo. As lesões iniciais, o HPV, a lesão de baixo grau, a evolução para as lesões de alto grau, o padrão NIC2, NIC3, são lesões que demoram muito tempo para que haja progressão nos casos em que essa progressão ocorre. Então, ela vai atingir mulheres numa faixa etária mais avançada, o que demonstra que se as pacientes fizerem os seus exames de maneira precoce, elas têm muito tempo das lesões iniciais até uma lesão mais grave ou um câncer de colo uterino. Então, a gente fala o quê, né? Aquela presença anual das mulheres no preventivo. Sim. Se os preventivos forem feitos anualmente, a partir do momento em que essas mulheres começam a ter atividade sexual, nós vamos ter bastante tempo e uma chance muito grande de diagnosticar essas lesões HPV dependentes, até que ela chegue numa lesão mais grave, nós vamos ter alguns anos para fazer o diagnóstico. Então, é muito difícil que essa mulher que faz exame preventivo anualmente, que tem o seu médico ginecologista, vá ter câncer de colo uterino. Então, vamos à primeira pergunta que chegou para a gente, doutor Murilo. A Ligiane, o anticoncepcional pode causar o câncer no útero? É uma dúvida, aliás, que muitas mulheres também comentam, né, falam. Obrigado pela pergunta, Ligiane. Boa tarde. Não. O anticoncepcional é seguro, você pode usar, não pode causar câncer no colo do útero. Não existe correlação do uso do anticoncepcional com o câncer do colo do útero. Alguns outros tipos de tumor, sim, algumas outras situações, mas especificamente não existe contraindicação. Tá? Não existe, você pode continuar, você pode tomar o anticoncepcional, ele não é um fator que vai predispor a esse tipo de lesão. Tá certo, vamos à próxima pergunta agora, que também veio pelo WhatsApp, é a pergunta da Fernanda. Qual a idade para começar a fazer o preventivo? Fernanda, eu sugiro que todas as mulheres sexualmente ativas, elas iniciem assim que iniciarem a atividade sexual, um ano talvez depois do início da atividade sexual, é prudente que já comecem a fazer as suas avaliações periódicas. O intervalo das avaliações é de um ano, seria de um ano, né? Os preventivos são feitos com esse tipo de intervalo, exceção feita aqueles preventivos que estão alterados e o médico vai orientar de maneira adequada as pacientes quando o exame não estiver normal. Aí, boa orientação. Agora tem mais uma pergunta que também chegou pelo WhatsApp da Denise Martins. Quando tem histórico de câncer de útero na família, a chance de ter também é maior?
Aí depende do que ela está falando, né? Câncer de útero, porque o útero não é só colo, existe o corpo uterino também. Existem alguns tumores do corpo uterino que podem ter uma correlação, sim, mas do colo especificamente, não, né? Agora, depende, quando ela fala de útero, né, a gente está falando aqui especificamente do colo do útero, mas existe o corpo uterino também, existem alguns tumores graves que respondem por uma parcela muito pequena dos tumores na mulheres, como os sarcomas do miométrio, como tumores do endométrio, aí sim, mas do colo do útero, muito pouca. Dá tempo para mais uma pergunta, vamos botar na tela aí a pergunta da Berenice. Qual é o tratamento para o câncer de útero e quando é indicada a cirurgia? Aí depende. Você pode lesões, ela está me perguntando especificamente para o câncer de colo de útero. Então, se você tiver um carcinoma in situ, que ele ainda está, ele não saiu, ele não rompeu membrana basal, a gente faz uma cirurgia ambulatorial chamada de CAF, é uma cirurgia com alça de alta frequência. Isso é feito em ambiente hospitalar, pode ser feito até ambulatorialmente, mas a gente faz em ambiente hospitalar. O paciente recebe uma sedação e vai embora 2, 3 horas depois, assim que há a recuperação da anestesia. Então não requer internamento hospitalar. Se forem lesões mais graves, né, aí vai ser estadiada pelo médico assistente. As lesões invasivas, elas podem ser cirúrgicas, aí é uma cirurgia, uma esterectomia ampliada, ou lesões mais graves que comprometam mais, aí não comprometem já só o colo do útero, podem ser realizadas tratamentos radioterápicos e, dependendo da lesão, quimioterapia também.